Final de ano chegando, 2025 vai embora, a chegada de 2026 está muito próxima e vamos ser um pouquinho polêmico nesse canal? E a pergunta motivadora que vai gerar toda essa polêmica é: você é obrigado a ser feliz Natal e Ano Novo? Mas pera lá, antes que os mimizentos de plantão comecem a comentar aqui, eu não estou dizendo que temos que ser tristes, ansiosos e depressivos nessas datas. Neste vídeo, eu estou te convidando a pensar um pouquinho sobre essa obrigatoriedade que nos é imposta de termos que ser pessoas radiantes e felizes nessas datas comemorativas de final de ano. E antes de desenrolarmos esse assunto, deixa eu me apresentar. Eu sou o professor Paulo Marquizucchi, biólogo e minimalista. E se você caiu de paraquedas aqui nesse vídeo, seja muito bem-vindo ao meu canal. Te convido a te inscrever-se e deixar um like. E já aciona o sininho porque é ele que te lembra toda vez que eu posto vídeo novo aqui no canal. Então te inscreve lá. Gente, isso não é angustiante, porque isso já aconteceu comigo e pode ser que aconteça com muitas pessoas, e inclusive com você que está assistindo esse vídeo nesse momento. Sobre essa coisa que nos envolve da felicidade obrigatória no final do ano. Quando isso não acontece, parece que tu fica ali te forçando a ser feliz, te forçando a rir, te forçando a brincar, te forçando a sorrir. E é por isso que eu resolvi falar um pouquinho sobre isso nesse vídeo aqui no canal. E se isso já aconteceu com vocês, comenta aqui embaixo, hashtag tamo junto, porque assim eu sei que pelo menos eu não estarei louco falando sobre isso e que não estou sozinho nesse barco. E assim como um bom professor, eu quero ser um pouco didático com vocês, então eu vou trazer 4 pontos importantes e invisíveis que faz com que todas as pessoas, ou grande parte delas, aquelas que não querem pensar sobre esse assunto que nem eu, acreditem nessa felicidade radiante que são as festas de final de ano. O primeiro ponto, e acredito que ele seja um dos mais importantes, é a questão dos marketings, da mídia. Porque toda essa coisa de festa de final de ano, de Natal, de Ano Novo, isso é uma construção social. São vitrines, propagandas, redes sociais, tudo junto e misturado, te mostrando que esse momento é um momento da família feliz. Então nos vende a imagem da perfeição. A família é perfeita, os presentes são perfeitos, a ceia é perfeita. Tudo é muito maravilhoso e esses 2 grandes momentos vão mudar a sua vida. E claro, nós acabamos comprando essa ideia. E além de comprar, a gente tenta convencer todo mundo à nossa volta que isso está correto. Então é uma celebração idílica que descreve um cenário de paz, um cenário de harmonia, romance e alegria. Um cenário perfeito, mega good vibes. Só que esse cenário, na verdade, a gente sabe que ele não existe, ou ele está muito distante daquilo que nos é apresentado. Porque a nossa vida, ela é feita de várias vertentes, e essas vertentes caminham juntas. A felicidade é apenas uma delas. Então é impossível naquele grande momento a gente apagar todo o restante e pensar só em ser feliz. Isso é utópico. E se você consegue fazer isso, tá tudo bem, tudo certo, você é perfeito. Não sou eu aqui que vou te dizer que tu tá errado. Não te esquece que o meu convite era para te fazer pensar sobre o assunto. Então não fica bravo comigo, não. O segundo motivo que eu te trago que faz com que a gente acredite que Natal e Ano Novo são datas perfeitas e felizes é a questão da expectativa familiar. A família brasileira, de uma forma geral, comprando uma ideia americana, já se organiza de forma a fazer as pessoas acreditarem que esse dia é um dia da família. Elas colocam uma grande expectativa nessas 2 datas. Porque elas já compraram aquele tópico número 1 que eu te falei sobre o marketing e as mídias digitais de uma forma geral. Então a função da família aqui é convencer e educar desde criança que essas datas são datas extremamente especiais. E elas são, na verdade, só que isso pode ser vivido de uma outra forma. Então desde berço a gente já cresce entendendo que a gente passa o ano inteiro na expectativa no Natal e o Ano Novo, porque naqueles dias nós seremos muito felizes. Então nossos avós ensinaram para os nossos pais, e nos ensinaram que devemos ensinar para os nossos filhos. E ninguém quer ser a ovelha negra da família para dizer o contrário. Fora o fato que todo mundo esquece e a mídia não mostra, que essas datas também sempre tem a questão de ter aquele tio xaropão, bebum e enjoado que sempre faz parte da família. Se não é um tio, é um primo, é um amigo, é um vizinho, alguém nesse perfil vai passar a festa de final de ano com você. Bafo de cachaça, piada boba, falando alto e fazendo barraco. E eu não tô te rogando praga.
E nem falamos sobre aqueles que gostam de levar cerveja marca Diabo e beber aquela cerveja boa que você colocou para gelar. Mas isso daria um assunto gigantesco para outro vídeo aqui no canal e essa não é a ideia. Quem sou eu para plantar a discórdia? Então são N fatores que desmistificam essa ideia utópica de que essas datas de Natal e Ano Novo têm que ser os dias mais felizes das nossas vidas. O terceiro tópico é a questão do balanço do ano. Então uma ideia foi criada que você pense nos pontos positivos que você conseguiu atingir durante o decorrer de todo o ano. E você deve pensar sobre esses pontos nos dias de Natal e Ano Novo, principalmente no Ano Novo. Então todo mundo treina o seu cérebro a pensar apenas em questões positivas. O emprego novo, a promoção no trabalho, o aumento de salário, a viagem que conseguiu fazer, se trocou de carro, se conseguiu namorado. E com isso a gente engana o nosso cérebro, faz daquele momento um concentrado de coisas boas, o que nos faz acreditar que aquele dia ele é melhor do que os outros. Só que quando você não pensa dessa forma, gera a chamada frustração. Porque se você perdeu o emprego, perdeu seu salário, conseguiu viajar, seu carro tá no mecânico e ninguém te quis pra namorar, você vai se sentir frustrado e você não vai se sentir fazendo parte daquele grupo de pessoas felizes que deveriam estar radiantes dessa data. E aí que vem a questão do se forçar a fazer as coisas. A gente se força a ir trabalhar, a gente se força a ir pra academia, a gente se força a lavar a louça, a tomar banho, cuidar das crianças, mas se forçar a ser feliz, aí já é pedir demais, porque isso mexe com a sua cabeça e o seu sentimento. Mas isso tudo para vocês verem como existem mecanismos que trabalhem para que a gente acredite nessa felicidade estrondosa nessas datas. Quarto ponto que eu trouxe para vocês é a questão da tradição, porque o Natal e o Ano Novo estão associados a questões da fartura e da alegria, reforçando muito a ideia de que estar triste é errado. Então se você se sente triste nessas datas, por algum motivo, seja qual for, parece que você está cometendo um crime. Mas daí você deve estar se perguntando agora, o que eu faço? Como lidar com isso? E é agora então que você vai ver que eu não vim nesse vídeo para fazer papel de advogado do diabo. Eu quero que você seja feliz no Natal, quero que você seja feliz, mas de uma forma real e verdadeira. Então como a gente faz para lidar com toda essa pressão social? Não se encaixando dentro daqueles 4 tópicos que eu trouxe, porque aquilo ali é o que eles querem que você acredite. Então, na minha percepção, o que é passar um Natal e um Ano Novo de forma plena? Aceite seus sentimentos. Não se force a estar triste nem feliz, nem melancólico. Haja normalmente e valide isso daí. Tente se desconectar do ideal. Saia um pouquinho das redes sociais, tire um tempo para você, programe aquele Natal que você acredite que seja ideal para você e para sua família, e não para os outros. Foque no que é essencial. Priorize a conexão genuína e não a perfeição da festa. Não tire esse dia para resolver conflitos antigos. Esse não é o momento. Guarde essas coisas para outro dia. Cuide mais de você. Pratique relaxamento, busque por apoio e cuide da sua saúde física e mental. Crie suas próprias tradições. Por que não? Adapte as tradições já existentes para a sua realidade. Essa celebração vai se tornar muito mais verdadeira e real, totalmente sem rigidez. Para resumir tudo que eu falei, a felicidade no Natal, ela não é uma obrigação. Ela é um convite à reflexão e à união, que deve ser vivida de forma autêntica e respeitosa, priorizando os seus próprios sentimentos. E eu realmente espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que ele tenha te feito pensar, sair um pouquinho da caixa, tenha dado aquela chacoalhada na sua mente. E se você gostou, deixa aqui no comentário. Me diz também se você faz parte desse grupo de que se sente obrigado a ser feliz no Natal. Ou se você já saiu dessa roupagem e se permite a ser sincero com seus sentimentos. Me conte aqui toda e qualquer experiência que você já tenha passado sobre isso. Se não fores inscrito aqui no canal, já te inscreve. E não se esqueça, eu sou o professor Paulo Marchizuki. Um grande beijo e fiquem com Deus. Tchau, tchau e até o próximo vídeo.